Será que eu posso falar assim, se vocês estão prontos para ouvir Deus falar com você? Diga assim: eu preciso orar. Abençoados. Olha, o culto de oração de ontem, a pastora já disse. Eu falei, bom, eu acho que ela estava comigo lá em casa quando Deus ia falando, né? Porque não é possível. Mas o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Amém, abençoados? Claro que não, ela mora tão longe de mim. Mas, enfim, todos precisam orar. Diga, eu preciso orar. Você entende isso? Será que você compreende isso? Diga, eu preciso orar. Diga, eu. Amém? Alguém consegue pegar aquele quadro para mim ali? Será que alguém... Bom, eu acho que eu até consigo. Deixa eu ver. Vou mostrar algumas coisas aqui agora, tá bom, abençoado? Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero que você olhe bem para esse quadro. Eu vou começar a ministração. Não sei se você está conseguindo ver bem. Vou colocar aqui. Todos conseguem ver? Esses estralos doem nossos ouvidos, né? Sei que dói. Então, o Ronaldo está caprichando ali. Espera aí. Agora pode? Então, glória a Deus. Eu quero que todos olhem aqui. O que você está vendo aqui? Daniel na cova dos leões. Vários leões e Daniel. O que será que Daniel está fazendo aqui? O que Daniel está fazendo aqui, abençoado? Ele estava nesse momento pedindo oração para alguém? Não. Será que ele tinha um pastor do lado dele ali para ele pedir oração para o pastor? Para dizer assim, olha pastor, ora por mim porque os leões vão me comer. Tinha alguém ali do lado, abençoado? Por favor, se alguém estiver vendo aqui um pastor, se alguém estiver vendo aqui uma irmã, um irmão, você está conseguindo enxergar quem aqui? Somente Daniel. Na cova dos leões. Elaine, vários leões. E todos famintos, todos com fome. Eles tinham tudo para comer Daniel. Mas Daniel foi orar. Ao invés dele chorar, ao invés dele ficar angustiado, preocupado, passando por um monte de situações, que às vezes a gente, abençoado, só falta arrancar os cabelos que tem na cabeça, né, Juca? Porque as situações, elas aparecem, abençoado. Os leões estão aí ao seu redor. Os leões, Mauro, estão ao seu redor. Os leões, irmão Geraldo, estão ao seu redor, irmão Ironildes, todos vocês. Os leões estão ao seu redor. Não tem tempo de você chegar ao ministério e chegar aqui e falar, pastor, ora por mim. Não, abençoado. Aqui era Daniel, os leões e Deus. Compreende isso? Diga assim, Daniel, os leões e Deus. Diga assim, as situações. E se você vai até ele, diga, e Deus? Se você recorre a ele, diga, Deus. Diga, eu preciso orar. Tem regras para orar, abençoados? Não. Já vou te ensinar que não tem regras para orar. Você vai falar com Deus. Você sabe o que é orar? É conversar com Deus. É você expor a sua situação. Você acha que Daniel estava fazendo aqui? Olha, Senhor, sabe, eu estou com sono. Eu quero dormir. Então vai fazer esses leões dormir para que eu durma também. Ele estava conversando com Deus. Senhor, me livra da boca desses leões, Senhor. Eu preciso de Ti. Nós acabamos de louvar a Deus.
Senhor, eu preciso de Ti. Ele não estava pedindo para Deus um prato de comida, ele não estava pedindo para Deus que ele queria algo novo. Não dá nem para falar certas coisas, porque senão você vai ficar até com raiva de mim. Não dá, abençoado, porque aqui é o momento você e Deus, Daniel e Deus. Você não tem como esperar chegar segunda, terça, quarta, quinta ou dia de culto para você compartilhar comigo e falar, pastora, ora por mim. Pastor, eu preciso de um milagre. Até você pode, depois que você orar, falar com Deus e mandar um WhatsApp e falar, pastor, eu orei e eu, assim, encarecidamente, esteja orando também ao meu favor. Mas eu já orei. Você não tem que recorrer primeiramente a mim. Você tem que recorrer a Deus. Amém? E Daniel, um homem de Deus, ele orava 3 vezes ao... Pode deixar aqui, abençoado. Eu acho que eu não vou derrubar, não, né? Meu Deus, Senhor, esse quadro aqui tem uma história. Melhor tirar, né? Vai que eu dou um pulo aqui, esse negócio cai. Tem uma história esse quadro. Abençoados, Daniel orava 3 vezes ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu não quero orar para você, eu não quero olhar para você, para não te constranger. Mas quantas vezes você ora a Deus? No seu dia a dia, você tomando banho, você acordou. E aquele dia não está de brincadeira. Você já sabe que amanhã você tem que matar logo uns 10 leões quando você levantar. Mais tarde vai aparecer mais alguns. E de noite vem mais. E assim todos os dias. O que você tem feito quando você acorda? Ah, pastora, quando eu acordo, escovo os dentes e vou comer porque eu estou morrendo de fome. Abençoados. Tenha o hábito. Quando você acordar, agradece a Deus e vai orar ao Senhor teu Deus. Porque quem não ora não recebe bênçãos de Deus. Quem não ora, orar é falar com Deus. Todos os que criam em Deus na Bíblia oraram. Todos oraram. Todos, diga, todos oraram. Diga, não é diferente comigo. Sansão orou para pedir a Deus forças. E Deus concedeu forças a Sansão. Mas ele orou ao Senhor. Vamos lá. Ana, ela orou ao Senhor porque ela queria um filho. E Deus concedeu a Ana um filho. Mas ela foi orar ao Senhor. Todos nós precisamos orar, abençoado. As coisas só vão mudar e acontecer na sua vida se você orar. Eu estou com uma situação aqui, pastora. Eu sei da minha situação. Cada um de vocês sabem. O que você tem pedido a Deus? O que você tem orado, falado com Deus? Ou você está nessa mesmice, para você estar bom do jeito que está? Você não tem prazer, você não tem vontades, você não tem desejos, você não tem aquele desejo de dizer assim, olha, eu não quero ficar nisso, eu quero mudar, eu quero avançar, eu quero prosperar, eu quero algo melhor para a minha vida. Eu não vou ficar parado nessa mesmice aqui, não. Isso aqui é só por um tempo. Eu almejo coisas grandes, porque o meu Deus é grande. Amém, abençoados? E é assim. E o justo vai vivendo pela fé, vai orando, vai confessando, vai chamando à existência aquilo que ele deseja. Por isso que eu conversei com você sobre aquilo. Tem que ter um foco. O que Deus te deu? Isso, trabalha em cima daquilo. Nós temos que ter, abençoado, vários objetivos com Deus. Não somente ficar em um só. Senhor, eu quero isso, mas também eu quero isso. Eu quero algo muito melhor do que o Senhor tem colocado na minha vida. Por isso que as pessoas têm êxito em suas vidas. Porque elas têm foco. Elas olham para Deus, elas têm um contato direto com Deus, porque você não pode esperar que eu vou estar orando por você, porque, abençoado, eu tenho minhas situações. Amém? Quando eu oro, Senhor, manifesta a tua glória sobre todo o povo da igreja. Aquele que está neste momento orando, pedindo, clamando ao Senhor. Então, se você está naquele momento orando, clamando por alguma coisa, com certeza, abençoado, o Senhor há de ouvir as suas orações. Porque está escrito que Deus ouve orações do justo. E nós somos justos.
Porque nós somos justificados pela fé em Jesus. Amém? Então, vamos lá. Ana orou para ter um filho e Deus deu um filho a Ana. É tremendo você ler e acompanhar desde lá de Gênesis, e você vai indo e vendo o que Deus fazia com os homens de Deus. Nós somos diferentes deles? Diga não. Não. Nós não somos diferentes deles. A única diferença, abençoado, que eu falo, que hoje, eles, se você for ler a Bíblia, eles eram muito crentes, mas muito crentes no Senhor. Eles não tinham uma condução como nós temos para vir, louvar a Deus. Eles não tinham muitas coisas, e eles eram muito crentes no Senhor. Eles oravam, eles clamavam com muita ousadia ao Senhor. E hoje os crentes são preguiçosos. Mas está aí, abençoado. Tudo que você ora é o que você recebe. Amém? Não tem mágica. Não tem mágica. Amém? Não tem mágica. Eu não posso fazer uma mágica para que você receba algo de Deus se não for através da sua fé. Diga, eu preciso orar. E orar com fé. Crendo que Deus está ouvindo a minha oração. Agora diz para mim, o que você precisa? Sansão precisava de forças. Ana precisava de um filho. Salomão precisava de sabedoria. Pediu a Deus. E Deus não negou a Sansão sabedoria. Aí Daniel precisava ser livrado da cova dos leões. Ele orou ao Senhor. E Deus o livrou. E assim nós vamos lendo e observando que todos os profetas, os homens de Deus, Elias, Moisés, todos eles, abençoados, foram tendo vida com Deus. As coisas não vão mudar na sua vida se você não tiver uma vida com Deus. Desculpem, abençoados, se eu vou ser muito clara a você. Mas se você não tiver uma vida com Deus, a sua vida vai ser uma mesmice. Não vai mudar nada. Estou enganando alguém, pastora Helena? Pastora Helena é uma mulher de Deus, pastora já vinda de outro ministério, muitos anos na lei, muito tempo. Com certeza já ensinava essa palavra, mas quando Deus abriu os olhos do entendimento dela, ela pôde entender muito mais além daquilo que ela já entendia. A graça e o apostolado. Então, se não for abençoado assim, nada vai acontecer na sua vida. Se você não tiver fé e colocar as mãos sobre você e declarar que você está curado, como que a cura virá? É por fé. É você orando a Deus. Abençoado, você tem livre... Ontem eu passou... Você tem livre acesso a Deus. Você e Deus. Esse momento de Daniel ali, não tinha como ele pedir para alguém. Quem que ia orar por ele ali? Os leões? Os leões queriam comer ele, abençoado. O assaltante vai querer roubar você. Entende isso? O cara que veio para te matar, ele não vai querer servir com você alguma coisa ali, ele vai querer te matar. O cara que vem te oferecer algo ruim, ele não quer te oferecer um bolo ou uma comida, ele vai te oferecer algo ruim. Aí é você, abençoado. A escolha é sua, o que você quer? Não, pastor, eu vou dormir amanhã. Abençoado, você tem como orar, abençoado. Você tem como pedir a Deus. E não tem, o mais gostoso de ouvir, de saber, é que não tem regras para falar com Deus. E nem lugar. De repente você está em cima da moto e precisa falar com Deus. Você está vendo que algo vai acontecer. Você precisa, naquele momento, clamar a Deus. Senhor, envia os teus anjos agora. Senhor, me livra. Pai, é assim, sai no momento algo e você fala com Deus. Não tem como você pegar o celular, peraí que eu vou falar com o meu pastor. Ô pastor, abençoado, as coisas é instantâneo. E também é instantâneo como elas mudam. Amém? Ontem o pastor contou um testemunho e eu vou dizer algo para vocês. Nós, depois de 32 anos de ministérios, eu não abro mão, abençoado, de ver os milagres de Deus em minha vida. Pastora, você tem condições de comprar alguma coisa? Tenho condições de comprar as coisas, abençoado, mas eu prefiro os milagres de Deus. Entende isso?
Porque os milagres de Deus são prazerosos, abençoado. Milagre de Deus é prazeroso. Milagre de Deus não tem preço. Quando você pedir algo a Deus em secreto e você ver aquilo acontecendo sem que você tivesse falado com ninguém. Porque dinheiro para comprar, nós temos às vezes condições de comprar as coisas. Mas quando você vê a manifestação de Deus sobre a tua vida, você vai render glórias a Deus, porque não tem outra pessoa. Posso te falar algo? Quando as necessidades vieram em nossas vidas, e elas vêm até hoje, porque ninguém aqui tem um banco, ninguém aqui é milionário para ir lá ficar só tirando dinheiro do banco e, né, pagando as contas e vivendo, comprando tudo que você quer. Nós passamos necessidades. Quem é que passa necessidade? Será que vocês não passam? Quando eu falo necessidade, não é passar fome, abençoado. Necessidade é você querer algo e você não tem o dinheiro para comprar aquela hora. É uma necessidade. Vou falar de novo, abençoado. Não seja santão. Ah, não, pastor, eu não. Abençoado. Todos nós passamos necessidades. E nós precisamos de Deus. Você entende isso? Não é passar fome. Passar necessidade. Tem momentos, Sara, que às vezes você não tem o dinheiro naquela hora. É uma necessidade que você está precisando. Mas o dinheiro vai vir só daqui a um mês. O dinheiro vai vir daqui a um ano. O dinheiro vai vir daqui a algum tempo. Ou seja, também o dinheiro que você vai ganhar mês que vem, você já até gastou. E você está passando necessidade. E a provisão de Deus. Diga, a provisão de Deus. Amém? Então diga, eu passo necessidade. Caramba, é fácil de dizer, porque Deus conhece a sua vida. Deus conhece a minha vida. Eu não posso falar não passo. Eu passo necessidade sim. Porque tem momento que eu não tenho na hora. Como? Então, abençoados, quando nós passávamos nossas necessidades, você sabe o que eu fazia? Eu ia ler a Bíblia e eu via passagem de pessoas que oravam a Deus e as coisas aconteciam. E eu falava assim para mim, bom, se ele falou com Deus e as coisas aconteceram, também eu vou falar, entende? Você não pode achar que você não tem condições de falar com Deus. Você tem toda a condição de falar com Deus. É você e Deus. Você vai orar, você vai pedir. E é tão gostoso porque antes de você pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Porque Ele é soberano. Ele é Deus que te conhece, Ele esquadrinha você. Ele sabe das nossas necessidades. Abençoado, está escrito. E eu creio. Então, eu ia orar. As meninas passando necessidade, quando eram menores, passando as situações. E eu ia orar. O pastor já estava indo fazer o que tinha que fazer, mas as coisas não aconteciam, não chegava o tempo, não tinha condições. Aí eu orar. Você sabe o que eu orava? Abençoado. Talvez você já ouviu, mas talvez você está aqui pela primeira vez, talvez alguém está me assistindo pela primeira vez. Eu orava assim, abençoados. A maior simplicidade da minha fé. E eu compartilho com vocês que as coisas com Deus são simples. Você não precisa enfeitar a oração com Deus. Amém? Você não precisa enfeitar a oração. Pastor, eu tenho que falar bonito? Não, abençoado. Você tem que falar a verdade que está dentro de você. As verdades. É verdade. Aí eu orava assim, Senhor, eu li, Senhor, na Tua palavra, que um dia o profeta Elias passava necessidade, fome, lá dentro daquela caverna. E o Senhor colocou ele, abrigou ele dentro de uma caverna. Só que tinha um riacho, ele bebia a água do riacho. Mas ele tinha fome. E o que Deus enviava para sustentar Elias? Tem crentes aqui que conhecem a palavra? O que ele enviava? Deus enviava através do corvos carne. Você sabe o que corvo come? Carne. Só que Deus falava para o corvo assim, para o corvo. O corvo, não, corvo. 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 Foi engraçado, né? Corvo, você não vai comer essa carne. Esta carne você vai levar para o profeta
Elias, que está orando lá na caverna. Eu coloquei ele perto de um riacho, ele está bebendo água, só que ele precisa de comida. Você vai lá levar para ele. E o corvo obedecia a voz de Deus e levava. Então, eu falava assim, Deus, então está tudo bem. Olha aí, eu vou orar, falando com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor não vai enviar corvos a me servir nesta nova aliança. Mas o Senhor vai enviar um irmão. Ah, abençoados. Não foram um, não foram dois, não foram muitos, foram vários. Várias coisas nós passamos. Então, quando nós passávamos necessidade, eu me trancava, eu ia orar, eu ia falar, eu chorava, abençoado. Eu chorava diante de Deus. E do jeito que eu falava, Senhor, me ajuda, Pai, olha, tem minhas filhas passando necessidade. Não era fome, diferente de necessidade, amém? Porque às vezes você tem o pão com ovo, está matando sua fome. Mas você precisa de mais coisas, como o pastor disse ontem. Elas pediam requeijão, eu não tinha como comprar requeijão. Requeijão é uma coisa supérflua naquele tempo. Era manteiga e tinha que ser aquela manteiga bem... Né? Não era margarina, manteiga é outra coisa melhor. Era margarina. Manteiga eu vim conhecer depois de grande. Para vocês verem como que é a situação. Então, abençoados, eu vim aqui falar para você que você tem que orar para que você possa ver Deus na sua vida. Se você não orar, você não vai ver Deus na sua vida. Você entendeu? Se você entendeu, levanta a sua mão. Diga, se eu não orar, eu não vou ver Deus em minha vida. É simples assim, Maria. Tem que orar. Mas qualquer situação, pastora, sim. Ele não colocou obstáculos. Ele não falou, você só pode pedir isso, isso, isso. Ele falou, tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. Não duvide, porque Deus é poderoso. Abençoado, o que é Deus enviar uma pessoa na porta da minha casa para me dar uma despesa? O Deus que criou os céus e a terra. Não é nada, abençoado. Você entende isso? Então, ore com fé, crendo, e aguarda a manifestação de Deus. Ela pode vir em uma semana, ela pode vir em um mês, ela pode vir em alguns minutos, mas ela virá. E eu te dou uma dica. Não murmura se demorar. Amém? Porque Deus testa a nossa paciência também. De repente você está lá falando, não, eu orei, eu quero que amanhã aconteça. Abençoado. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Então, vamos lá. Abram suas Bíblias que nós vamos ter que ler a Bíblia. Lá em Atos, eu falei para você que todos nós precisamos orar, né? Até Jesus orou. Diga, Jesus orou. Mas ele orou por muitas coisas. Ele orou por enfermos, ele orou para a multiplicação de peixe, de pães, aleijado, muitas, inúmeras. Olha, se eu for começar a lembrar aqui, eu vou ficar falando só das orações de Jesus. Porque ele orou, ele pediu ao Pai para que as coisas acontecessem. Então, eu estou aqui para te ensinar que não tem mágica, não tem regras. Elaine, é você e Deus. Vai lá, ora. Ele manifesta em sua vida, abençoado. Amém? Ele faz as portas se abrirem, aonde não tem porta. Ele faz a despesa chegar na sua casa sem menos você esperar. Ele faz as coisas acontecerem. Vocês sabem aquela bolacha traquinas? Eu dei uma foto das minhas filhas com um pacote de traquinas, cada uma com elas, fazendo mais brincando, até subiu em cima de uma cômoda e pulando, brincando. Elas tinham 6, 7 anos. Com o pacote lá, estou fazendo propaganda, pulando, brincando, porque era o que elas queriam. Para mim, naquela época, pastor, era supérfluo, eu tinha que comprar arroz e feijão. Se sobrasse, compraria as bolachas, os biscoitos. Mas o irmão trouxe a bolacha, abençoado. A alegria foi tamanha. Então, são essas coisas que eu não troco a oração por dinheiro. Amém? Você está passando necessidade? Ora a Deus abençoado, para que Ele multiplique tudo que você tem. Você tem que pagar uma conta amanhã, daqui um mês, daqui uma semana, e a situação não está boa, está complicado? Serve a Deus,
ora a Deus que Ele vai manifestar na sua vida. Está com problema de saúde? Ora a Deus. Clama a Deus. Está com problema na sua família? Não sei. Clama. Eu sou uma pessoa abençoada, que eu só venho te ensinar o que eu vivo. Eu oro a Deus. Eu preciso falar com Deus. Tem situações, abençoado, que eu já deixei 100% na mão de Deus. Eu não posso fazer o que Deus não fez. Amém? Você entende isso? Eu não posso fazer o que Deus não fez e não sei se Ele vai fazer ou quando vai fazer. Então, lá em Atos, você quer ver? Olha que coisa maravilhosa. Eu disse que todos nós precisamos orar. E haverá situações na sua vida, abençoado, que se você não orar, você vai continuar do mesmo jeito. Preste atenção aqui, ó. Atos 16, 25. É uma das situações, uma das. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles faziam o quê? Eles choravam. Eles estavam tristes. O que Paulo e Silas faziam? Mas eles estavam presos. Por perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Olha que gostoso, pastoras. O que as pessoas estão ouvindo de nós? Lembra ontem o pastor falando do fogo na nossa cabeça? Tem fogo em nós, as pessoas veem em nós, o Espírito Santo manifesta e tal. E o que as pessoas ouvem de nós? Sou um pobre coitado, nada na minha vida dá certo, eu não aguento mais, eu vou parar, cansei. É isso que as pessoas ouvem de você? Ou as pessoas ouvem de você, eu estou firme, ainda que eu não entenda, mas eu estou crendo em Deus, que Ele há de se manifestar na minha vida, Ele vai fazer o melhor acontecer, porque eu creio, porque eu espero em Deus, é nele que eu confio. É assim, abençoado. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu entendimento, se apoie em Deus. Amém? Então Paulo e Silas oravam e os presos tudo ouvindo eles cantarem. De repente, isso que é maravilhoso. De repente, batiam na minha casa. Pastora, olha, eu vim trazer algo que Deus falou comigo. Oh, abençoado, glória a Deus pela sua vida. Era aquilo que eu estava precisando, a minha necessidade, abençoado. Quantas e quantas vezes nós recebemos muitas roupas para as minhas filhas. Condições de comprar não tinha. Sabe o que aconteceu uma vez? Tinha uma mulher que ela tinha 2 gêmeas, meninas, na idade das minhas filhas. E aconteceu uma situação lá que uma das meninas morreu. E o que essa abençoada fez? Doou, pastora Helena, todas as roupas daquela menina. Para quem? Para as minhas filhas. As pessoas olhavam e falavam assim, nossa, que lindas essas roupas. A mulher era rica. As meninas se vestiam com roupas boas. Mas eu que comprava? Não. Elas recebiam doações. Olha o que Deus fez. Eu precisava. Eu não pedi a morte da criança. Aconteceu algo lá com a criança. Ela encontrou a filha morta em casa. Ela tinha uns 6 anos. Ah, abençoado Deus, provia todas as coisas. Acho que o irmão Cido, a irmã Edith, deve ter acompanhado muito tempo as nossas vidas assim. De Deus provendo, né, irmão Cido? Quantas coisas abençoado Deus fez. E Ele é o mesmo, Ele continua fazendo. E vou te falar uma coisa. Você quer receber uma dica que vem da parte de Deus? Você quer receber? Não conte para ninguém, abençoado, o que está acontecendo na sua vida. Você sabe que eu morava no quintal da minha sogra e ela não sabia da minha necessidade? Você sabe que minha mãe morava próximo de mim e ela não sabia das minhas necessidades? Porque seria muito fácil eu falar com ela e ir lá no mercado e comprar. Porque mãe tem um coração gigante. A sogra ajuda. As pessoas ajudam, mas eu não queria ver pessoas se compadecendo de mim com dó. Eu queria ver o milagre de Deus na minha vida. Porque eu tinha lido aqui, abençoado, que Deus era poderoso para fazer, além daquilo que você pede ou pensa. Eu já tinha lido aqui, Mateus.
que Deus é poderoso. Não é pedir para alguém. Não peça, meu filho, não peça. Ora a Deus. Ora a Deus que Ele vai dar muito mais que uma pessoa carnal possa te dar. Você entende isso? Então não saia falando para as pessoas o que você precisa. Você quer ver o milagre de Deus? Você quer ver o sinal de Deus na sua vida? Ora a Deus e entra no descanso que Ele fará as coisas acontecerem. Amém? Então preste atenção aqui, olha. E de repente sobreveio um terremoto, porque eles estavam presos. E orando a Deus, eu falei para você que você precisa orar. Nós temos aqui o 3º sábado de cada mês. Vem orar, vem receber a manifestação de Deus na sua vida, abençoado. Você precisa orar. Chega de ficar dentro de casa, abençoado, murmurando, achando ruim da situação. Vem orar. Venha falar com a pastora Helena, que culto maravilhoso ontem. Abençoada, a manifestação de Deus é maravilhosa. Por isso que Deus separou o 3º sábado de cada mês para você orar. A unção de Deus, a manifestação de Deus. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Aconteceu um milagre. Porque eles não estavam dormindo? Eles não estavam chorando, Jéssica? Eles não estavam murmurando, será? Eles estavam orando e louvando a Deus. Amém? Então, o que eu devo fazer? Pergunta para mim. Orar. Fala de novo. O que eu devo fazer? Orar. Você tem que ir lá me procurar, abençoado? Não, porque eu não posso fazer nada por você, abençoado. Quem pode é Deus. Diga, quem pode é Deus. Diga, Ele pode todas as coisas. Aí Paulo disse assim, olha, lá em Colossenses 4:2. Perseverai na oração. O que é perseverar? Eu orei hoje, está tudo bem? Ele orava 3 vezes ao dia. Tem pessoas que nem uma vez no dia ora e quer ver o mover de Deus na vida dele. Crente preguiçoso, né? Crente folgado, né? Ele quer pedir oração para o pastor. Mas ele orar, ele não vai querer orar? Abençoado. O maior milagre na sua vida vai ser quando você orar. Não é quando eu orar. Porque quem ora, quando tem a situação, ele ora de fato. Ele ora com a alma. Ele ora, abençoado, entregando a Deus aquilo que ele tanto precisa. Eu posso orar e dizer assim, pastora Helena. Senhor, manifesta a tua glória na vida da pastora Helena. Mas a senhora pode ir lá orar e falar, Senhor, eu preciso de ti. Olha para mim, Deus. Olha o que está acontecendo, Pai. O Senhor sabe da minha necessidade. O Senhor sabe, Pai. Então envia anjos para esta situação, mas também para esta situação. É diferente. Vocês estão vendo? Entendeu? Eu posso orar. Mas se você orar, a sua oração será completa. Porque você não vai deixar escapar nada. Porque você sabe da realidade que você está passando. Entenderam? Então aplauda ao Senhor e vamos terminar isso daqui. Então está escrito assim, abençoado. Perseverai na oração. Diga, eu devo perseverar na oração. Diga, orar. Diga, eu devo orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17, perdão. Diga, eu devo orar sem cessar. Diga, eu devo perseverar na oração. É assim que Deus vai fazer. Amém? Você entendeu a ministração desta noite? Entendeu? Todos entenderam? Todos entenderam? Todos mesmo? O que você tem que fazer? Orar. O que você tem que fazer? Orar. Porque você vai orar sem cessar. Você vai orar perfeitamente. Depois você tira para mim, por favor, o quadro, anjo. Então, vocês estão vendo, né? Daniel, ele orava ao Senhor. Ele não pedia oração ao pastor, que nem pastor estava ali. Não tinha nem como o pastor estar lá naquela hora, né, pastor? Aí o povo corre e orar para o pastor. Pastor, ora por mim.
abençoados. Todos os profetas, todos os homens de Deus recorreram a Deus. E eu te falei que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu orei, eu oro e eu vou orar. Porque eu aguardo em Deus, para que Ele se compadeça, para que Ele envie os teus anjos para ministrar ao meu favor. E assim não é diferente com você. Você precisa orar. Todos precisam orar. O que é orar? É falar com Deus. Alguém ficou sem entendimento nesta noite? Não? Vocês entenderam? Você precisa? Orar. Diga, eu preciso. Orar. Diga, eu preciso falar com Deus. Aplauda ao Senhor, que é poderoso para fazer além daquilo que eu penso ou peço. Glória a Deus para a vida de todos. Eu preciso de